Pessoal, voltando aqui para o livro Os Mitos Gregos, né, do Kershaw, ele vai falar que os mitói são contados por muitas razões: entreter, instruir, persuadir, prover exemplos e assim segue. Frequentemente são contados sem motivo. E apesar da palavra grega mitos parecer incluir o que nós categorizamos como mitos, lendas e folclores, certamente podemos fazer algumas distinções, né? O mito grego é um conjunto de variações de uma mesma história, que existe, seja em textos ou na forma oral, na arte ou fora da arte, independentemente. A história dos mitos é sobre o divino e o supernatural, o sobrenatural, ou o heróico, ou animais, ou humanos paradigmáticos, características do mito, né? São variações de uma mesma história, seja em textos, na forma oral, histórias que falam sobre o sobrenatural, animais, heróis, o enquadramento de tempo do mito geralmente é indefinível pela cronologia humana, porque pode ser um passado remoto, né? Ou uma história que a Ilíada falava de um passado remoto, né, para o público dela, ou uma história que aconteceu há pouco tempo também. O público do Homero, para ele, era novidade as navegações dos gregos para o sul da Itália. Essas navegações que permitiram, né, deram um ambiente para as histórias de retorno dos heróis para casa. Como a história, por exemplo, do Odisseu, né? O nome dessas histórias é Nostoi, o retorno dos heróis. Então, o mito, ele fala no passado distante, ou de histórias que acabaram de acontecer, mas a adaptação não existe, né, do mito para o seu público. É diferente, no entanto, das fábulas. As fábulas, elas parecem isoladas de os personagens da fábula não se ligam a um lugar, nem a uma época. Os personagens não têm uma genealogia. A cigarra e as formigas, né, podem existir em qualquer época, em qualquer lugar. Agora, a Ilíada, a Odisseia, diz respeito a acontecimentos, grandes acontecimentos, diz respeito a personagens particularíssimos.
cada recontar do mito ou aplicação produz uma nova variação. O mito ele é recontado e vai sendo variado, né? Tem variações das histórias dos mitos. Tem a história do mito é tradicional e mitos são relevantes na sociedade. São através deles os gregos sabiam quem eles eram, né? Onde eles viviam. Aí ele vai dar uma definição de mito aqui. Mito é socialmente poderoso. É uma história tradicional socialmente poderosa. Aí ele fala que nesse sentido pode-se dizer que a mitologia grega é fundamentalmente sobre seres humanos. O que faz o mito grego mítico não é a participação dos deuses, não. Ou de animais que falam, ou de mágica, apesar deles poderem estar presentes, né? Mas o que faz os mitos serem míticos é o envolvimento de homens e mulheres que viveram no passado remoto. Eles eram extraordinários, homens e mulheres, como Aristóteles escreveu. Nos tempos antigos, apenas os líderes eram heróis, mas o resto do povo eram apenas homens. Então, os personagens dos mitos são mais que homens. Os heróis são mais que homens. Aí ele vai entrar aqui no segundo capítulo do vazio primal até o continente perdido, os principais mitos gregos. Parte 1, né? Do caos à castração, do caos e da castração até a ordem, o nascimento dos deuses. Eu vou falar aqui que os personagens principais dessa história são o caos, né, que é o vazio primordial, Urano, o céu, marido de Gaia, que é a Terra, que foi castrado por Crono, né? A Gaia, que é a Terra, a grande deusa mãe. A grande deusa da terra e da fertilidade, mulher de Urano. Eros, que é o amor. Crono, que é o filho de Urano e Gaia, que foi superado por Zeus. A Reia, que é a esposa de Crono. Zeus, que é o deus olímpico supremo, filho de Crono e Reia. Os gigantes, que são oponentes dos deuses olímpicos, né? O Tifon, que é um monstro híbrido, incrível, né? Oponente a Zeus. Os titãs, que são oponentes poderosos dos deuses olímpicos. Hera, que é a esposa de Zeus, e Afrodite, que é a deusa do amor sexual, deusa do sexo, né? Aí fala que mitos de criação que contam da origem do mundo
e dos deuses são essenciais nas mitologias de muitas culturas. E a tradição grega é definitivamente exposta nos escritos de Hesíodo, cujo trabalho crucial é um poema épico chamado Teogonia, que pode ser traduzida como a origem e a descendência dos deuses. Depois de uma invocação às musas, uma invocação genuína, Hesíodo não apenas introduz 3 gerações divinas que remontam à criação do mundo, a geração de Urano e Gaia, Crono e Reia, e Zeus e Hera. Mas Hesíodo também provê uma interpretação da ordem universal, sobre a qual Zeus vai presidir, né? Ele está dizendo então que ele deu uma lista de personagens para a história que ele vai contar, de como as coisas foram do caos até a ordem, né? Ele fala que os mitos de criação estão presentes em muitas culturas, e para os mitos gregos, Hesíodo foi um organizador dessas histórias. E ele começa dizendo, invocando as musas, né? Para falar dessas diferentes gerações, né? O céu e Gaia, Crono e Hera e Reia, e Zeus e Hera, até a chegada de Zeus ao poder. Ali diz, a primeira geração, Urano e Gaia, e sua prole titânica e monstruosa. De acordo com Hesíodo, Caos veio a ser primeiro. E ele veio a ser primeiro por um processo assexual e não especificado. Claramente, os deuses gregos não eram poderosos o bastante para criar um mundo por eles mesmos. A palavra grega caos tem a conotação de buraco, né? Intervalo. Parece ser um tipo de vazio ou abismo primordial. Depois do caos veio a ampla terra, junto com o nevoento Tártaro, um local nevoento, localizado na mesma distância abaixo da Terra, a mesma distância que a Terra tem com relação ao céu. Uma bigorna de bronze poderia demorar 9 dias e noites para cair do céu para a terra, e 9 dias também, e 9 noites da terra para o Tártaro. Para o começo do Tártaro, né? Porque o Tártaro ele não tem fim. Não é mesmo? Nesse ponto, nós vemos também a emergência de Eros, descrito como o mais belo
de todos os deuses imortais. Um poder maravilhoso, elemental, não um personagem da Renascença, né? Aqui tem um trechinho do Hesíodo. E ele torna os homens fracos. Ele supera em força os espertos de mente e doma o espírito no peito dos homens e dos deuses. Ele domina tanto homens quanto deuses, hein? Eros. O que os homens têm em comum com os deuses? Serem dominados por Eros. E ele sobrepuja em poder os espertos de mente. Não tem homem que possa se achar sábio demais para não se apaixonar. Então, tem aí o cenário inicial colocado por Hesíodo, né? O caos que surgiu do nada, de forma assexuada, a terra e o Tártaro, que é o abismo nevoento, o céu e Eros. Esses são os elementos primordiais do cosmos de Hesíodo. Eles vão ter seus cruzamentos, né? Vamos ler mais um pouco. Do caos, né? Do caos foi gerada, tudo foi gerado, né? A terra, e da terra foi gerado o céu. Do caos também saiu a noite, Nix, e também Erebus, uma região negra, infernal. O Erebus produziu o dia, o Êmero, né? E o éter, que é o espaço, o ar brilhante, o éter. O éter. Então, outros filhos de caos. À noite, o Nix, Erebus. E o Erebus produziu o Êmero e o éter. Nix produziu, por sua vez, forças negativas e sinistras, como o Moros, o Quer, o destino, né? A morte, o Thanatos, o Hipnos, o sono, e os sonhos. E sem intercurso com ninguém, a noite também produziu as Hespérides, Momos, que é a culpa, a Ate, que é o perdição, Filotes, que é a ficção sexual, Geras, que é a idade, e a Eris, que é a disputa, né? São filhos sinistros da noite, de Nix. Assim como o caos, né, a Gaia reproduziu assexualmente e criou seu igual, o céu, Urano, para cobrir a ela inteira e para ser o lugar de descanso sempre seguro.
de todos os deuses abençoados. Então, a terra produziu o céu para cobri-la inteira, e também para ser o lugar de descanso dos deuses. E também a terra produziu os montes e o mar, pontos. Isso ela produziu assexuadamente. O céu, o mar, as montanhas. Então, com a participação agora de Eros, Gaia pôde fazer sexo com Uranus e teve uma vasta prole. Os filhos da Terra com o céu, Gaia e Urano, coletivamente são chamados de titãs. São insolentes, né? E eles têm irmãos, os titãs, são os ciclopes. Os ciclopes, cada um deles tem um olho redondo no meio da testa. Mas são diferentes, bem diferentes das criaturas que Odisseu encontrou, que rejeitam as normas da sociedade e não respeitam os deuses. Porque os ciclopes, que filhos de Gaia e Urano, eles lutam ao lado de Zeus por ordem e justiça, na luta que Zeus tem contra os titãs. Esses ciclopes, filhos primordiais, né? Filhos do céu e da terra, eles ajudam Zeus. Outros filhos de céu e terra são os centímanos, que tinham cada um 50 cabeças e 100 braços. Juntos eles formam um grupo de monstros enigmáticos e potentes, primevos. Poderosas e monstruosas crianças como essas eram difíceis de serem controladas, né? De fato, Urano as odiava. Assim que cada titã nasceu, o céu a escondia no lugar sagrado em Gaia. E algumas tradições em Tártaro. Gaia se tornou estufada. E acabou, em resposta, fazendo um metal mítico. Mais duro do que qualquer coisa. A Gaia pediu para os seus filhos ajudarem ela a dar um fim na maldade do pai deles. E Cronos respondeu positivamente. Gaia escondeu Crono, deu a ele uma foice com aquele metal forte que ela produzia. E quando Urano veio para ela pedindo amor, a citação aqui, o garoto escondido esticou adiante sua mão esquerda
e na direita ele pegou a grande foice. Furiosamente, ele decepou, ceifou os genitais do pai dele e o jogou para trás. Acabou a citação. O sangue da castração caiu em Gaia. Inevitavelmente a impregnou, resultando do nascimento das Erimes, as fúrias, e também dos gigantes e de ninfas. Consequências do sêmen. Também por consequência do sêmen borbulhando do membro decepado ao cair no mar, foi o nascimento de Afrodite. O nome Afrodite se acreditava que era derivado da palavra grega afros, espuma, na qual Isildo viu o crescimento dela, né, o surgimento dela. Essa espuma tocou a ilha de Citera, dando o nome para Afrodite de Citereia. E depois foi para Chipre, onde a deusa nasceu. É por isso também que a deusa é chamada de Cipre, ou Ciprogênia, né? Nascida em Cipro, em Chipre. Ciprogênia, né? A deusa é Citereia ou Ciprogênia. Afrodite é acompanhada de Eros, mas em outras tradições, né, Eros é o filho dela. E juntos eles formam um poder irresistível procriador. Como o poeta romano Lucrécio pôs no seu trabalho Na Natureza do Universo, uma citaçãozinha: nos peitos de um você instila amor. Assim, os animais apaixonados reproduzem produzem muitas ninhadas, né? Numa ode bela, na tragédia Hipólito, Eurípides conta como Afrodite pode ser perigosa. É uma citação de Eurípides aqui. O quão terrível é o advento de Afrodite, quando o trovão e a chama caíram sobre Semele, e ela deu luz a Baco, filho de Zeus. Afrodite a deitou na cama, e essa noiva de Zeus abraçou a morte. O peito de Semele, aliás, não, hálito, né? Alento de terror de Semele caiu em toda a terra. E um voo de abelha é o caminho do poder dela. Quer dizer, depois de parir, Baco, Afrodite deitou a Semele, né? A Semele morreu, né?
no meio da violência desse poema, Hesíodo elege, ele escolhe focar nos aspectos mais favoráveis de Afrodite, do poder de Afrodite. Outra citação dessa peça, né? Hipólito. Eros é sua companhia. Justo desejo. A seguia desde o começo, quando ambos nasceram, e quando ela se juntou à companhia dos deuses, desde o início, ambos entre deuses e homens, ela tem esta honra e recebeu esse poder. Os sorrisos das garotas, os truques das garotas e o doce deleite e as amizades e o charme, né, que ela provoca nas garotas, né? Os murmúrios, os sorrisos, os truques, o deleite das garotas são dádivas dela. Desde que então foram fabricados a terra, o céu, o mar, as montanhas, desde que estão estabelecidos, Urano, então, ele perde o poder na narrativa de Hesíodo, mas não sem antes avisar Crono de que ele vai ser superado por um dos filhos dele próprio. Alertado, Crono escolhe sua irmã Rhea para ser sua esposa, e ele se torna rei. Tá bom? Vamos ficar por aqui?